Boa noite, turma. A prática do amor, Rônio Álvares Barbosa, capítulo doce que nos remete às boas recordações. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta, Bezerra de Menezes. Neste capítulo, quero falar sobre a agradável alegria que nós, da caravana Francisco de Assis, sentimos ao entregar nas mãos de nossos amados aquele potinho de doce, feito com tanto amor e carinho por uma de nossas amadas voluntárias. Já faz algum tempo que adotamos em nossa ação de rua uma sobremesa para levar aos assistidos, então surgiu o famoso arroz doce. Alguns podem questionar, poxa, mas com tantas outras sobremesas, por que logo ele? Certa vez eu participava como voluntário de outra casa na Zona Leste e fazíamos essa mesma tarefa uma vez por mês, aos sábados pela manhã. Lá também era servido aos assistidos um potinho de arroz doce. Curioso, perguntei aos coordenadores o porquê de ser justamente esse doce. E então me explicaram que normalmente quem faz o arroz doce em nossos lares são nossas mães e avós. Quando o assistido recebe o potinho com o cheiro e o sabor característico dessa sobremesa, é remetido automaticamente ao tempo da infância e à lembrança afetiva de sua mãe e avó. Quando o contemplamos com essas recordações, é como se abríssemos uma porta que faz a conexão entre o momento adverso do presente e as lembranças risonhas do passado. Assim, a espiritualidade amiga, aproveitando a emoção momentânea do assistido, muitas vezes o conecta às mães ou avós já desencarnadas, gerando energias positivas de amparo, esperança e proteção. Nossa, muito legal. O Senhor Jesus mora numa praça em frente a um hotel de nossa cidade. Ele não se entrosa com os outros, tem o seu cantinho individual e as suas coisas. Desde o nosso primeiro contato, observamos nele uma característica em comum. Quando chegamos, ele levanta o braço e diz, tudo bem, tudo bem, tudo bem? E nós respeitosamente dizemos, tudo bem, Sr. José. Em seguida, ele nos conta várias histórias, algumas um tanto quanto confusas. Acredito que seja em função de um estado permanente de transe que o mantém isolado de tudo e de todos. Porém, com a sequência de nossas visitas, ele passou a nos esperar e as histórias que contava sobre o seu passado passaram a ser mais claras. Todas as vezes que o Sr. José recebia o seu potinho de sobremesa, ele dizia, sempre me lembro da minha mãe fazendo arroz doce, como este para mim e meus irmãos, quando éramos pequenos. Era tão bom. Em seguida, ele nos contava histórias sobre seus pais, em um passado distante que ele havia perdido e agora o ajudávamos a resgatar. Assim, passávamos momentos agradáveis ao lado desse amigo. Em nosso último encontro, ele disse que iria procurar sua família. Esperamos que a tenha encontrado e que esteja feliz. Enquanto isso, nós seguimos oferecendo o doce que nos remete às boas recordações. Senhor José, que Deus o abençoe cada vez mais. Seremos sempre gratos ao Senhor. Então, assim, quantos de nós não temos uma música, um texto, um objeto, uma leitura, um cheiro? Quantos de nós não temos algo que a gente bate o olho e remete ao passado, uma lembrança boa, uma recordação, né? Todos nós, eu acredito que nós temos isso. A gente guarda alguma coisa de um acontecimento, de uma situação que nós vivemos, de um momento bom, e toda vez que a gente olha para aquilo ali, parece que a gente voltou ao tempo, né? O arroz doce, como o Rônio explica aqui na leitura, ele é magnífico, né? Aqueles que tiveram mães, que tiveram avós, né, que tiveram uma família e que estão nesse estado de rua, é claro que pegou o arroz, vai lembrar da infância. Outros, vocês vão dizer assim, alguns nasceram na rua, as avós, as mães estavam nas ruas ou nem conheceram, né? Não vai remeter a lugar nenhum. Ainda assim, é um gesto tão carinhoso de ter o açúcar, né? O açúcar adoça a vida, não é isso? Então, a gente tem que aproveitar de tudo, né? Tudo que é ofertado para nós, nós temos que aproveitar. Todo momento Deus está dando alguma coisa para nós. E Ele não pede nada em troca. A todo momento Ele nos serve através de amigos, através de parentes, através
dos bichinhos que nós temos, ou que aqueles que estão nas ruas, ou um sorriso, uma corrida de uma criança que atropela a gente do nada, né? Eu entrei no Uber esses dias e eu fiquei muito chateada porque eu entrei, eu fiquei naquela, eu acho que eu conheço esse motorista, mas por questão de respeito, não falei nada. Mas fiquei encafifada. Falei, esse motorista não é estranho. Depois, quando eu desci do carro, que eu fui dar a nota do motorista do Uber, tava o nome do rapaz lá. Falei, meu Deus, esse rapaz trabalhou comigo há alguns anos na mesma escola. Ele como vigia e eu como professora. Eu cumprimentava esse rapaz todo dia, só que já tinha anos que eu não o via. E ele estava de óculos escuros dirigindo, então eu fiquei na dúvida. Mas alguma coisa me fez lembrar daquele rapaz. Eu não conseguia ainda distinguir o que? Fisionomia, o cabelo, não sei. Mas a gente tem muito disso, a gente deixa às vezes as oportunidades passarem. Às vezes as coisas nos lembram, nos trazem uma sensação boa e a gente deixa passar como, vocês vão falar, bobagem, mas não é uma bobagem, é uma pessoa que trabalhou comigo. E eu fiquei sem graça de perguntar se era conhecido, se não era, por uma insegurança minha, uma bobeira talvez, eu deixei passar uma oportunidade de falar, poxa, e aí, como é que você tá? O que aconteceu na sua vida, né? Como é que as coisas estão hoje? Né? Ele estava para fazer concurso na época, para mudar de profissão. Pô, e a gente perde oportunidade. Às vezes tem aquela situação que está remetendo ao passado, que está trazendo alguma coisa, alguma lembrança boa, e a gente, por uma bobeira, por uma insegurança, a gente deixa escapar. Eu acredito que isso também aconteça nessas situações assim, né, onde a pessoa está lá na rua, recebe o arroz doce e reluta para aquilo não lembrar o passado, não lembrar de algumas situações e deixa passar o quê? Oportunidade de sintonizar com aqueles que já partiram e que podiam estar ali dando uma assistência maior durante as preces, durante o trabalho que é feito, que não é só esse trabalho social. Eu tenho certeza que essa equipe do Rônio não faz só a entrega de alimentos e roupas, como também toda essa questão da energia com essas pessoas, de aplicar os passes através da boa vontade, né? De servir essas pessoas, de energizar, de trazer para elas o incentivo, a motivação para continuar vivendo. Então, às vezes a gente perde algumas oportunidades com situações que nos remetem a algo bom que a gente viveu, mas de bobeira, porque a nossa cabeça não está sintonizada naquilo ali de verdade, né? Mas é isso, que vocês possam aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? O arroz doce que todo dia vocês recebem, que eu tenho certeza que assim como eu, todo mundo recebe um arroz doce todo dia. Todo dia vocês têm alguma coisa de bom para lembrar. Não que a gente tem que viver de passado, mas eu tenho certeza que coisas boas marcaram e isso a gente tem que guardar. O que é ruim, não. O que é ruim a gente descarta porque isso é lixo. Ficar guardando lixo não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas é interessante que a gente guarde as coisas boas. Isso aí impulsiona a gente, motiva para que a gente venha buscar em outros momentos aquela situação ou até outras melhores. Não é verdade? Que Deus abençoe a todos.